vocês. Vamos fazer o preparo de hoje. É do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli, pelo irmão José. A mensagem é: intenção boa. Mesmo quando faço certo, se a tua intenção não for boa, estarás errando. O móvel de tuas ações é que fornece notícias do teu interior. A tua intenção oculta, aquela que não transparece em tuas atitudes, é a tua identidade verdadeira. Pergunta-te mesmo o que queres com esta ou aquela providência que estejas tomando em relação às pessoas. Quem cede para oferir algum tipo de vantagem não age despojado de interesse. O bem em nossas vidas deve ser uma consequência natural de nossos gestos de solidariedade. Existem aqueles que doam pensando em haver depois. Na decisão infeliz, se a intenção tiver sido boa, a repercussão do equívoco será praticamente nula. Eu lembrei com essa mensagem, né, aquilo que a gente fala que errei tentando acertar. Então essa última frase que a gente fala que às vezes a gente tem até a decisão errada, sabe? Mas se a intenção foi boa, se a nossa ação pode ter dado um deslize ali, mas se a gente fez de coração, se a gente fez não esperando nada em troca, acaba que esse efeito se equilibra, se torna nulo. Então, que a gente reflita aí para a nossa semana, que tenhamos atos, né, do coração, sem querer nada em troca, com uma boa vontade, para que a gente tenha aí uma semana leve, né? Agora o Marcos vai fazer a nossa prece inicial. Bom, gente, boa noite para todo mundo. A gente poder começar o trabalho, já vamos nos concentrar na nossa prece inicial, para a gente receber essa ambiência, essa energia. Pai de infinita bondade, querido Mestre Jesus, todos os espíritos de luz aqui presentes, que trazem, que criam essa ambiência, que trazem a luz para cada um de nós. Gratos estamos por esse momento, por essa oportunidade. Que nossos corações estejam abertos a entender, a aprender, a pensar, a refletir sobre os pontos que serão trazidos aqui nessa palestra tão especial. Que a nossa intenção seja de melhoria, que a nossa intenção seja de reforma íntima, e que com essa intenção possamos aprender caminhos hoje, aprender meios, ferramentas, para seguir na direção dessa nossa intenção de reforma. Que possamos juntos aqui construir formas e principalmente construir união com aqueles que precisam ao nosso redor e com aqueles que também precisam se ajudar nessa estrada, nessa busca, nessa caminhada de evolução espiritual. O trabalho de hoje se inicie, que seja um trabalho muito especial e repleto de amor e de luz para cada um dos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Assim seja. Deus. Abençoe. Bem, boa noite a todos. Muita paz, muita alegria, sempre pela oportunidade que temos de nos encontrarmos uma casa do Senhor especial. Eu pensei, saí, você deu o Waze, né? Tinha folga, de repente, tudo parado. Eu acho que deve ter acontecido um acidente ali na minha maré, mas conseguimos chegar, é uma alegria, e estamos colocando numa casa do Senhor. Me lembro sempre do convite que Jesus nos fez, e que Kardec apontou lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, um momento de alegria, que não era tão comum, porque muitas vezes Jesus estava ouvindo em situações
com alta tensão, porque ele estava sempre a ser questionado pelos que detinham o poder religioso, mas naquele momento foi um momento de alegria e ele trouxe para nós um convite: vinde a mim. Todos vós conhecemos bem, cada um de vocês, todos vós que estáis cansados, deprimidos, ansiosos, todos vós, de alguém ansioso, ansiosos e esse é o convite que ele nos deixa ao nosso livre-arbítrio. Mas é agregado ao convite, ele faz uma promessa, que eu vos aliviarei. Isso é uma promessa. Então, quem resolve vir, certamente será aliviado. Então, nós temos apenas certeza de que quando daqui sairmos, estaremos aliviados. Mas aliviados de quê? As nossas cruzes, todos nós as temos, é um fatalismo, pedimos no mundo espiritual, é uma inspiração, uma provação. Interessante, pedimos, aí encarnamos, aí reclamamos daquilo que pedimos. Isso é um fatalismo. Claro que a doutrina até nos ensina que muitas vezes você pode, pelo seu proceder, reduzir essa cruz. Quando chega o cobrador com aquelas notas promissórias, né, divinas, muitas vezes ele avalia e às vezes posterga a cobrança postergada, às vezes a cobrança é diminuída e por algumas vezes até cancelada a dívida a partir daquilo que você realiza. Mas não é bem, entendo que não é bem esse questão que Jesus promete sempre aliviar, porque é a promessa, vinde que eu alivio, é algo que nós normalmente incorporamos essas cruzes que já são pesadas, porque nós adoramos adicionar, todas as cruzes são pesadas, né? Não sei, não existe cruz de isopor, né? Mas sabemos que não. Ele mesmo carregou a dele, cruz de madeira, por centenas de metros. Nós carregamos cruzes espirituais, egoísmo, vaidade, orgulho. Mas nós adoramos incorporar sobrepesos a essas cruzes. Então tem vários, mas não pode centrar sempre em dois, porque eu acho que quem fala normalmente primeiro beneficiado é aquele mesmo que está falando, né? As preocupações excessivas, quer dizer, você adiciona o sobrepeso, a preocupação excessiva, às vezes a situação nem vai ocorrer, você já está sofrendo por antecipação. Isso é um sobrepeso. As reclamações também, normalmente acabamos com uma estabilidade emocional, entrando num viés de reclamação, reclamando tudo. Isso cria também sobrepeso. Então, a nossa reflexão, acho que daqui saímos aliviados nesse sobrepeso que nós incorporamos semanalmente no nosso dia a dia. Vamos sair daqui aliviados, com certeza, com toda a garantia. E aí, durante a semana, vamos acumulando outros sobrepesos. A única pena é que é só o sobrepeso emocional, né? Podia também ser o peso. Mas isso não tem jeito, tem que controlar mesmo a dieta. Mas ele realmente faz diminuir, ele alivia o nosso sobrepeso. Vamos sair daqui bem melhores do que quando aqui chegou. Mas é interessante que você tenha o convite, a promessa, mas tem uma proposta também de trabalho. Aprendei comigo, sobrando e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Então são dois momentos, né? O momento do alívio e o momento do descanso.
Alívio e descanso são diferentes. Você pode estar aliviado, mas não descansado. Então, muitas vezes as pessoas se sentem aliviadas e não voltam, porque não cumprem esse programa de trabalho, que é o estudo, tudo que nós estamos fazendo aqui, que aprender comigo e alcançarei o descanso. Claro que o descanso que o Senhor se refere não é aquele que no mundo se entende como tal. Descanso é uma palavra bíblica que foi prometida de Jeová para Moisés, de que o povo ia alcançar o descanso. Evidentemente que com a sua evolução espiritual, você vai começar a ser menos fustigado, menos impactado pelas suas próprias imperfeições, porque o que faz cansar o espírito são as suas próprias imperfeições. Então, possamos seguir atendendo esse convite, esse plano de trabalho do Senhor. Ele até complementaria uma lição muito bonita. O meu jugo é suave. Jugo é aquela trave que vai no pescoço dos animais para que eles possam andar emparelhados. Os próprios seres humanos às vezes também usam um jugo, né? Você tem que levar alguma coisa, coloca no pescoço, dá uma trave aí com 2 baldes de água, por exemplo. E o único jugo, a única coisa que nos faz alinhar com o Senhor é o amor que nós temos que praticar. Essa é a lição maior. O resto, tudo que venhamos a estudar são agregados. A essência, todos nós temos como missão aqui amar. E por fim, ele complementaria que o meu fardo é leve. O jugo suave e o meu fardo é leve. Essa questão do fardo também é muito interessante, porque nunca vi alguém falar que o seu fardo fosse leve. Eu não reclamo do seu fardo. Mas o do Senhor é leve. Então você tem que trocar o seu fardo. Trocar o seu pelo dele. O que seria o fardo do Senhor? Né? Então, também deixo para reflexão o próximo. Porque sempre que eu faço uma ajuda, sempre que eu pratico bem, e às vezes nós bem sabemos como é difícil você ajudar. Hoje em dia, então, dá uma trabalheira enorme, não é fácil muitas vezes. Mas quando você consegue, sempre que você pratica o bem, você se sente leve, como se você estivesse levando aquele fardo, mas aquele fardo é muito leve. O próximo é sempre importante. Quando nós somos ignorantes, gostamos de colocar a culpa no próximo por tudo. Mas quando temos já mais equilíbrio, entendemos que só iremos ao Pai através desse curso. E nesse momento que vivemos, vamos até também extrair uma outra reflexão que encontramos num livro especial, que é o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, lá no capítulo 3. Apocalipse são os livros que foram elaborados pelos profetas que vinham mais à frente, no fim dos tempos, porque na Bíblia nós encontramos muitos profetas, mas eram aqueles profetas para assim 200, 300 anos. Olha, os assim vão chegar aí, andem na linha, os babilônios vão vir chegar também, vão deportar vocês, mas no fim dos tempos foram alguns profetas. Então encontramos o Apocalipse, a revelação desse futuro, mas encontramos tanto no Velho como no Novo Testamento. No Velho, o Apocalipse de Daniel, no Novo, o Apocalipse de João, mas também temos um Apocalipse de Jesus. Jesus também fez um discurso profético falando desses momentos de turbulência, embora ele declarasse que nem ele sabia quando isso ia acontecer. Nesse tempo tem no YouTube, você entra, você vai ver data para tudo quanto é lado. Até o Isaac Newton teve a sua data também. O Isaac Newton nós conhecemos como grande referência na física, né?
ele fez o cálculo integral, todos esses exames de imagens foram possíveis a partir dele, que traz tanto benefício para todos nós. E ele foi um teólogo, e ele fez um estudo comparativo entre o Apocalipse de Daniel, que viveu 500 anos antes de Cristo, e o Apocalipse de João, que foi feito aí no final do primeiro século, por volta aí do ano 90, 25. Ele fez essa comparação, tem pontos em comum. E no Apocalipse de João, ele inicia escrevendo 7 cartas para as igrejas do Oriente. Então, 7 cartas do Apocalipse para as igrejas de Éfeso, deixa eu ver se Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo. Pérgamo é aquela cidade onde foi desenvolvido o pergaminho, né? Pergaminho de couro. Filadélfia e Laodiceia. Então, aqueles que estudam o Apocalipse, e é difícil, porque eu estou falando de acontecimentos futuros, então é repleto de um simbolismo muito grande. Então, vocês tiverem curiosidade de pegar o Apocalipse, vão ver. Então, existem teólogos que acham que o Apocalipse de João, eles fazem menção a coisas que já passaram. São aqueles voltados para o passado, são os preterigidos. Já aconteceu tudo isso. A besta do Apocalipse foi Nero, enfim, já aconteceu. Existem aqueles que falam que isso vai acontecer no futuro, são os futuristas. Existem aqueles que acham que o Apocalipse foi se desenvolvendo ao longo do tempo na história, são os historicistas. E tem uns outros que acham que aquilo é uma grande parábola, serve para qualquer coisa. Você pode até ter em casa a besta do Apocalipse. Você serve para qualquer coisa. Aqui está um Apocalipse, você sabe. Mas eu gosto de ver como aquela que veio e acompanha a história. Então, o Apocalipse foi escrito para os cristãos, gente. Não foi escrito para outras comunidades, para outras pessoas ou que são agnósticas ou que professam outras escolas religiosas, para os cristãos. Então, essas 7 cartas seriam como 7 fases dessa comunidade cristã ao longo do tempo. Nós estamos vivendo a última, que é a carta para Laodiceia. Laodiceia foi uma cidade muito forte, rica, muito rica. Ela tinha uma indústria têxtil fortíssima, desenvolvia uma pele de cabra preta, toda especial. Eles tinham muito dinheiro. E certa vez teve um terremoto lá, o imperador romano quis ajudar e falou: não precisamos de você para nada. Era assim, era arrogante, muito arrogante. E tinha um desenvolvimento tecnológico impressionante. Eles eram especialistas no tratamento dos olhos. Eles fizeram até alguma coisa com relação à catarata, naquela época. Então, quando você lê a carta, Jesus, que é a última fase, a fase que nós estamos vivendo. Olha, vocês, na verdade, nas palavras do Senhor, ele falava que os do Laodiceia, eles são pobres, portanto, eles eram ricos. Eles eram cegos, mas eles desenvolviam tecnologia para os olhos. E que vocês estão nus, logo eles que eram especialistas na indústria têxtil, porque eles estavam mortos. E Jesus usa até uma expressão forte: eu vomitarei aqueles que estão mortos. Será que Jesus é contra o equilíbrio, o bom senso, a virtude do meio que os gregos gostavam tanto? Não. Claro que ele era a favor, mas ele estava falando em referência à moral. A moral não tem virtude no meio, quer dizer, olha, eu sou meio honesto, tá? Não é? Eu sou meio honesto, meio verdadeiro. Não tem virtude no meio na moral.
Ou você é, ou não é. Você não pode ser morno. E é a única carta, por isso que eu gosto dela, porque é a última carta, porque as outras anteriores, Jesus falava, olha gente, eu estou chegando. Tem todos os apocalipses, tanto do velho como do novo, um marco importante é a vinda do Senhor. Para os apocalipses israelitas, ainda é a primeira vez, porque eles não acreditam que Jesus, o Messias, já tenha vindo. Mas para os cristãos é a segunda vinda. Tanto se vocês também entrarem no YouTube, todo mundo se fala em outra coisa, as características da segunda vinda do Senhor. E por que esse interesse enorme? Porque em 2020 teve um acontecimento global. Quando você analisa a história, guerras sempre existiram no século XX, então fome, mais um acontecimento como a pandemia, e isso chamou a atenção. Vamos estudar, está chegando. Então, para identificar quais são os sinais. Então, a última carta, que é a última fase, Jesus não fala, ó, eu estou chegando. Ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que eu acho que eu vou até guardá-la e refletir sobre ela. Eis que estou à porta e bato. Está batendo. Quem ouve a minha voz e abre a porta, não adianta ouvir e deixar a porta fechada. Não adianta. Eu abro a porta, o Senhor vai, eu entrarei e cearei com essa pessoa. Cear na antiguidade não era como nós entendemos hoje. O mais importante era o ritual, a convivência naquele momento da ceia. Era o mais importante. Então ele vai conviver conosco. Então nós, nessa fase, além de deixar de sermos mortos, nós temos também que ouvirmos a voz, a sua voz, e abrirmos as portas do nosso coração, as portas da nossa casa. Vamos fazer sempre o Evangelho do lar, que beneficia os seus vizinhos, até a pensar até a tua própria rua, mas ele está batendo. E nós, da doutrina espírita em especial, porque se nós estamos nessa fase, né, olhando essa carta, eu entendo que o Senhor já veio. Eu estou à porta e bato. O Senhor já veio. Lá no meados do século XIX, com o Espírito de Verdade. Esse Daniel que eu mencionei, o profeta maravilhoso, ele foi levado de Jerusalém para a Babilônia, e ele acabou sendo consultor de quase 4 reis. Ninguém abriu a mão dele, era uma criatura maravilhosa. E ele estabeleceu simbolicamente quando se viria novamente o Senhor. E no século XIX surgiu um grande movimento chamado mineirismo, a partir de um livro lançado por um pastor americano chamado William Miller, que ele pegou esse Apocalipse de Daniel e estabeleceu quando viria o Senhor. Sabe que ano? 1844. 1844 é o ano onde deu início aqueles movimentos espíritas que acabariam chamando a atenção de Allan Kardec para a codificação da doutrina. Claro que todos esperam, a maioria da humanidade cristã, milhões de criaturas, que o Senhor venha do céu, né? O Senhor alado. Eles também esperavam. Foi um movimento enorme, milhares e milhares de pessoas seguiram, esperavam, só que ele não veio. Mas, como Deus converte tudo, né? Tudo é realizado, tudo se converte no bem para aquele que ama a Deus. Mesmo as situações ruins são convertidas. Esse movimento criou o Adventismo, que é uma igreja que hoje tem mais ou menos 30 milhões de seguidores. São os adventistas, que eles
esperavam lá em 1844, vai acontecer. Mas não aconteceu. Então nós não ouvimos a batida de Jesus, nós temos quase um tambor, que a doutrina espírita é, evidentemente, uma doutrina totalmente diferenciada. Nós temos conhecimentos que a maioria da humanidade não tem. Quantos a maioria desencarnam sem saber até que desencarnou? Volta a reencarnar, às vezes nem sabe que voltou aí. Mas é a maioria. Eles não têm esses conhecimentos que foram trazidos por Allan Kardec. E são conhecimentos diferenciados. A doutrina espírita é uma doutrina espiritualista bem diferenciada. Existem outras importantes, até que se desenvolveram antes da doutrina espírita. Poderíamos aqui colocar a Rosa Cruz do século XVII, Teosofia, aquelas tradições espiritualistas que vêm da Índia e do Oriente, são bem antigas. A doutrina espírita, entretanto, nos foi trazida de uma forma bem diferente. Ela tem pilares bastante importantes. Temos um pilar fundamental, que é a mediunidade. Essa é a grande diferença da doutrina espírita para essas outras escolas espiritualistas, a mediunidade. Kardec se apercebeu da importância da mediunidade, todos somos médicos. Vocês já passaram para pensar, somente no Brasil tem mais de quase 18.000 centros espíritas, todos eles com mais ou menos, claro, diferentes, mas com a sua própria essência, realizando reuniões mediúnicas, atendendo espíritos em sofrimento. É só aqui, não tem outro lugar a realizar isso. E Kardec se apercebeu da importância extrema da mediunidade, logo, como o segundo livro, ele lançou o livro dos médicos. O segundo pilar, o desenvolvimento científico, porque a doutrina é uma revelação divina, como ele falou, mas ela não veio pronta. Ele tinha que se utilizar da ciência para buscar justamente essa codificação, essa verdade. A verdade as informações tinham que bater em diferentes regiões. O médium que está aqui, lá na Inglaterra, tinha que trazer uma mesma informação de um médium ali na França. Porque esse é o caráter da doutrina. Então ele se utilizou desses instrumentos científicos de trabalho de dados para, em conjunto com essa revelação divina, essa invasão dos espíritos, codificar a doutrina espírita. O pilar importante é a reencarnação. Embora a época de Kardec, de mediunidade do espiritismo inglês, ele não aceitasse a reencarnação. O maior médium da época era Daniel Douglas Home, conhecido como médium voador. Ele não acreditava em reencarnação, era inglês. Mas aí, para você aceitar a reencarnação, você tem que ter vencido preconceitos, e principalmente o orgulho. A época de Kardec, a Inglaterra era a grande senhora das terras, dos mares. Ela tinha suas tentáculos em todas as regiões e ela promovia grandes feiras para promover produtos, tecnologias. Hoje não temos televisão, enfim, mas naquela época não tinha, então eram feiras. E o que ela fazia? Ela trazia dessas regiões remotas povos naturais dessas regiões, da Polinésia, Nova Guiné. Ela trazia para essa feira, armava com o seu habitat natural para eles ali viverem, cercavam e as pessoas iam lá, né, com suas cartolas, luvas, saia bordada. Na verdade, são lógicos, né, gente? Não é? Sabe quando é que foi o último? 1952.
Então, para você aceitar a reencarnação, você não pode ter orgulho. Imagina aquele tipo, não, ou eu passei por ali, né? Ou, segundo a reencarnação, posso passar. Posso passar. Então, isso feria. Claro que tudo avançou, hoje estou sentado no site da Federação Espírita Inglesa, eles aceitam a reencarnação. Mas o mais importante, além desses pilares, tem um que foi aquele que Kardec sofreu as maiores reações. Quais eram as tradições religiosas dos espiritualistas que ele iria seguir? Ele podia falar que, não, nós seguimos as tradições espiritualistas do Oriente, aquelas escolas que já existiam, e aí ninguém ia dar, como existem várias outras, várias por aí. Como eu falei, até mais antiga, então, tá bom, Kardec, beleza. Não, ele estabeleceu que a doutrina espírita segue as tradições judaico-cristãs. Então, quando ele se afastou para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, se afastou, ninguém sabia onde ele estava. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. A gente se tivesse WhatsApp, fotografia. Ele estava em San Andrés, só a sua esposa sabia, nem o editor sabia onde ele se encontrava. Ele precisava fazer essa atividade sozinho, não ficar ouvindo, né? Porque, além dos desencarnados, tem os palpiteiros encarnados, que eram muito, falando isso, falando aquilo, ele tinha que se afastar. E quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a doutrina espírita é a terceira revelação judaico-cristã. Não é fácil. A primeira vinda por Moisés, bem sabemos, trazendo para aquelas crianças rebeldes, né? Aquilo que não se deve fazer, porque a criança rebelde não faça isso, não faça aquilo. E reparem, 3.300 anos, e quantos espíritos ainda não seguem essa primeira revelação? Muitos. Não matarás, não roubarás, blá, blá, blá. O que está acontecendo? Gente, 3.300 anos, hein? 1.300 anos depois, vem a segunda revelação de Jesus, isso encontra mal no capítulo 1. Evidentemente, trazendo aquilo que nós devemos fazer. Uma coisa é você saber o que você não pode fazer, a outra é o que você pode fazer, deve fazer. E aí vem a terceira revelação, nos explicando por que devemos fazer, colocando a partir desses postulados, desses pilares que eu coloquei, os porquês devemos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Evidentemente que a doutrina espírita abre para nós um portal de conhecimento a partir do entendimento da vida que continua, da alma imortal, da reencarnação. E com esse portal de conhecimentos eu posso estudar o Evangelho se utilizando dessas ferramentas. O Evangelho sempre foi interpretado ao longo do tempo em três modos, mais ou menos. O primeiro, literal. Tem gente que gosta do que está escrito. Só que a letra mata, como afirmava Paulo de Tarso, mas o Espírito. A segunda interpretação é simbólica. Você vai atrás do simbolismo, do que é aquilo que foi escrito para o nosso entendimento. E a terceira é espiritual. É a interpretação a partir da sua própria experiência. É diferente daquilo que está no seu intelecto e aquele que vivencia essas lições. É bem diferente. Então, por exemplo, se eu trouxesse a Teresa de Calcutá para falar do Evangelho aqui, é bem diferente de mim. Estou aqui, mas no intelecto.
ela tem a prática no coração. Então, essa busca da interpretação daquilo que nós encontramos tanto no Velho, mas especialmente no Novo Testamento, trouxe uma riqueza muito grande para que nós pudéssemos entender as lições trazidas por Jesus. Existe uma cadeira ou uma metodologia inventada com os gregos, mas ainda é muito importante, que é a hermenêutica. A hermenêutica procura estabelecer métodos para que você possa interpretar aqueles textos que foram trazidos por muito tempo atrás. Porque se você fica no espírito da letra, você vai chegar a conclusões totalmente errôneas. Vou dar um exemplo para vocês. Paulo escreveu as suas cartas. E tem duas cartas que ele fala o seguinte, nas recomendações, que durante as reuniões as mulheres fiquem caladas. Paulo, calma, eu te falei que foi Paulo. Então muitos entendem por essa leitura que você está lendo a carta, e Paulo é misógino. Peraí, eu tenho que interpretar. É isso que serve a hermenêutica, eu tenho que entender o cenário, tenho que entender o momento que ele falou. Tem uma comunidade, uma das suas cartas para a igreja de Filipos. Essa igreja, segundo as informações de Emmanuel, no livro Paulo Estevão e também no Atos dos Apóstolos, essa igreja só foi à frente por causa das mulheres. Era uma comunidade chefiada, organizada por mulheres, porque Filipos não tinha uma sinagoga. Não tinha uma sinagoga. Então eram mulheres que faziam a comunidade nas suas casas. Então é esse homem que é misógino, mas foi em duas cartas para duas igrejas que ele falou isso. Paulo, hoje em dia, então, tudo é problema. Paulo é isso, Paulo é aquilo. Nessas duas cidades existiam templos. Em Éfeso, que era quase o Vaticano do paganismo, tinha um grande templo para a deusa Diana, que tinha uma série de sacerdotisas. Então essas mulheres, gente, estamos falando de Paulo, que viveu aí, de 40 a 60, morreu por volta do ano 64. Mas hoje em dia tem gente que vai pregar da sua igreja de porta em porta. Tem pregador que vai de porta em porta, que fica lá no centro do Ceará, o cara entra dentro da tua casa, começa a falar. Não é? Estamos falando de agora. Naquela época era a mesma coisa. Então essas sacerdotisas entravam nas comunidades cristãs e começavam a trazer uma perturbação enorme. Então foi referente a isso que ele falou, a mulher, que a fique calada, não deixa ela falar, porque senão ela criava um tumulto enorme. Então nós vamos entendendo porque é importante a interpretação dos textos. E considerando as informações do doutrina espírita, Kardec, num capítulo em que ele abordou algumas passagens que parecem que não foram faladas por Jesus. A exemplo dessa que eu trouxe sobre de Paulo. Então, nós encontramos lá no capítulo que versa sobre a estranha moral, recomendações do Senhor parecem meio absurdas, porque você tem que analisar até o sentido das palavras, a cultura da época, para você chegar à essência dessa lição. Claro que com a doutrina espírita veio
assim, um portal maravilhoso, porque nós interpretamos, como Kardec fez, as lições do Senhor a partir da visão da doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo. E foi assim que ele abordou o capítulo da estranha moral. Então, na estranha moral, nós temos lá palavras de Jesus, por exemplo, que você deve odiar seus pais, sua mãe. Odiar não tem o sentido que nós temos hoje. Odiar, a essência é você amar menos. Porque Jesus iria chegar e falou que você tem que odiar alguém. Parece um contrassenso. Então vocês vejam como esse estudo da interpretação é importante e a grande contribuição da doutrina para que nós possamos entender bem as lições trazidas no Evangelho. Então lá nós encontramos odiar seus pais, suas mães. A Kardec fez uma abordagem bastante oportuna. Abandonar pai, mãe, para seguir. Assim, nós, na verdade, temos várias situações importantes na vida. A família é importante, o trabalho é importante. Uma parábola até que versa sobre isso, né? Daquilo que nós ficamos distraídos com as nossas preocupações. Então, tem uma parábola do Evangelho que fala sobre isso, né? Um rei que dá uma festa, e aí chamou convidou algumas pessoas, aí, claro que isso era uma honra, mas eles acabaram desistindo, porque um que ia casar, o outro ia comprar 2 juntas de boi. Casar não é importante, ter juntas de boi era importantíssimo naquela época, você desenvolvia a sua plantação, enfim. E o outro foi comprar um terreno. Comprar um terreno não é importante, você não tem uma... Claro que é. Mas o que é o mais importante? Então, o que o senhor queria colocar é a escala de importância. Essas situações, a família, são todas importantes. Mas a que é mais importante é você buscar o reino de Deus dentro de si. Então lembramos, por exemplo, até porque mencionamos ele, o próprio Paulo. O Paulo, quando esteve indo perseguir os cristãos em Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. Aí ficou 3 anos tentando mudar a sua cabeça. Depois ficaria mais 3 anos. E nesse intervalo ele resolveu buscar o apoio, porque ele foi execrado, ele era o grande doutor da lei, e agora estava seguindo aquele que ele perseguia. Ele foi buscar consolo do seu pai. Isso que alguém já leu aqui o livro Paulo Estevam, lá no livro. O velho Isaac recebeu, olha, tudo bem, mas eu te ajudo, a sua casa está com portas estão sempre abertas, mas você tem que voltar para Moisés e desconsiderar o Senhor. E aí o Paulo, não, cara, Moisés é importante, ele é a primeira revelação, mas o que Paulo fez? Ele abandonou, entre aspas, o seu pai. Ele não amava seu pai? Claro que amava muito mais do que todos nós aqui juntos amamos nosso pai. Mas ele tinha uma missão a cumprir. Ele não podia mais voltar para Moisés para ficar de bem e vivendo com seu pai. O mesmo aconteceu com Francisco de Assis. Seu pai era um rico comerciante. Francisco de Assis pegava aquele de tecido, começava a dar para aquele miserável. O pai ia ficar duro. E tinha uma diferença evolutiva aí. E ele acabou se desligando do pai.
até se desnudou em praça pública, até a roupa que ele tinha veio do pai e entregou para o pai. Ao final da vida, o pai foi pedir perdão para ele. Perdão. Perdão é só para aquelas pessoas que se sentem inocentes. Para perdoar o quê? Não é? Não tem nada para te perdoar. Nada perdoar. O que Kardec foi então esclarecendo, claro que são muitas passagens no Evangelho. Agora tem uma que Kardec coloca, que eu gostaria de mencionar para vocês verem como às vezes a cultura do tempo nos faz com que nós possamos entender melhor essas lições. Tem uma passagem que Jesus ia passando, e aí chegou uma pessoa e falou: siga-me. Senhor, eu tenho que enterrar meu pai. Aí Jesus: me segue, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Está até no Evangelho. Então, uma reflexão para você. Naquela época, como era realizado o enterro? Você tinha um túmulo, botava o morto num lençol e o filho primogênito tinha que ficar vigiando, magiando até que esse corpo viesse a deteriorar. Só ao final disso é que esse filho entrava, pegava os ossos e colocava naquele que a gente faz hoje em dia, né? Aí sim podia se dizer que ele estava enterrado. Foi dentro dessa visão. Imagina, mestre, deixa eu enterrar meu pai. Quer dizer, daqui a 1 ano, 2 anos, peraí, rapaz, vamos buscar a vida. Então essas informações fazem com que nós possamos interpretar, senão nós acabamos seguindo por um caminho que não é bom. Como eu quis destacar a questão de Paulo com relação, enquanto eu mulher aqui, né? Que a percentual continua o mesmo. Lá ao pé da cruz tinham 5 mulheres. Quantos homens? João, evangelista, um garoto, para salvar a Eugênia. E assim, em todas as casas. Mas muitos falam, criticam Paulo, mas não conseguem entender a situação. Então, na busca da compreensão do ensinamento, porque existe a hermenêutica, mas também a doutrina espírita veio isso trazer uma luz maravilhosa em relação a essa lição. Temos, como eu falei, lembrando aquela no capítulo 3, lá no Apocalipse, que está a porta embaixo, na doutrina espírita, uma batidazinha pequena, não, um tambor. Você tem que despertar, porque nós temos lições que a maioria da humanidade que sofre, não tem o sentido da vida, até o aparente caos, elas não conseguem entender, o amor esfria. Lá no Apocalipse de Jesus, no Apocalipse do Senhor, ele também fez um discurso profético do fim dos tempos, né? Ele fala que nesses momentos a iniquidade vai aumentar. Quando a iniquidade aumenta, o amor de muitos esfria. Você se torna uma criatura dura. Porque está tudo. Não é mais ou menos isso que nós estamos vivendo? Parece que a iniquidade está em qualquer lugar. E você manter-se amoroso interiormente é difícil. Mas porque normalmente você também vai na onda, né? Você também faz com que o seu amor esfrie. O amor resfriando, você se torna uma criatura fria, dura, como gelo. Está me lembrando aqui que a Divina Comédia
Espírito durante a guerra, ele foi no mundo espiritual. E quando ele foi no inferno, ele quis ver o manda-chuva, foi lá no palácio do manda-chuva. E aí ele viu aquele ser e ele narrou a surpresa dele. Sabe qual foi a surpresa dele? O dono. E eu imaginava que o dono fosse cheio de fogo, né? Ele só mandando fogo para todo mundo. Inferno, agora fogo para todo lado. Não, é gelo. Porque essa criatura não tem energia amorosa nenhuma. Então, a importância dessa casa, porque, como colocamos ao início, comemorando nela que nós vamos aliviar os sobrepesos que nós incorporamos, mas também fazendo que o nosso amor não venha se desfrutar. Nós somos reabastecidos. E por essa razão não devemos nunca nos afastar. Isso aqui é como se fosse, gente, uma grande lareira. Sei lá, no fogo nós somos uma pequena. Como? Somos uma pequena brasa, né? Pequena brasa. A brasa, quando está na lareira, está toda vermelhinha, né? Se você tira a brasa da lareira, aquela energia não vai embora. E aqui, estou me sentindo uma lareira aqui, gente. Essa lareira é que nós vamos nos reabastecer, possamos então agradecer sempre a Deus. Então, nossas reflexões, me desculpe ter chegado atrasado. Desculpa, mas estava tudo azulzinho. Sabe quanto tempo eu ia chegar aqui? Em 15 minutos. Eu falei, que beleza. Aí de repente eu olhei, sabe aquela má notícia? Viva a paz.